Tem... Muito bem. Então, olha só. Exercício 4 da página 28 é dar a negação na linguagem corrente das seguintes proposições. Então, a proposição A, ele disse que vai viajar de carro ou de ônibus. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, embora o exercício não tenha pedido, é passar essa frase para a forma lógica. Então, como que seria? Ele disse que vai viajar de carro é P, ou vai viajar de ônibus é Q. Então, observe que quando você... espera que eu vou compartilhar, mudar a tela, tá? Quando eu falo, ele disse que vai viajar de carro ou de ônibus, é essa a minha expressão lógica que eu tenho, tá? Para essa declaração. O que seria P? P seria, ele disse que vai viajar de carro. E o que seria Q? Ele disse que vai viajar de ônibus. Então, isso aqui, pessoal, é o enunciado, tá? O que o exercício está pedindo? O exercício está pedindo para a gente negar isso aqui. Acho que a gente tinha que esperar mais um pouquinho, né? O exercício está pedindo para a gente negar essa frase. Se eu fosse simplesmente negar isso aqui, como que eu iria escrever? Eu iria escrever negação do ou. Qual que era a negação do ou mesmo que a gente já aprendeu? O E. É o E. Então, a negação do ou. Vamos rever aqui algumas regrinhas para negar o ou, das negações que a gente aprendeu. A gente aprendeu assim, ó. Nós aprendemos. Para negar, eu faria isso, ó. Vamos fazer uma pequena revisão. Se eu tenho P ou Q, a negação disso, ó, seria nega primeira. Não vai aparecer, Daniela? É porque tá... Por que ele não tá atualizando, gente? Aí. Ele tá meio preguiçoso. Nega a primeira, nega a segunda e troca o ou pelo E. Então, ficaria assim, ó. Não P, não Q, troco o ou pelo E. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Negar um ou. Ele vai de não sei o quê ou vai de não sei o quê, não é isso que está lá? Então, como que eu nego? Aí, essa parte aqui é o enunciado. Então, eu tenho que pôr um não aqui na frente. É isso que o exercício pediu para eu fazer. O negar isso é dizer não P e não Q. Como que vai ficar, então, a negação dessa frase aqui, ó? No enunciado tem que pôr negação? Ele disse que vai viajar de carro ou de ônibus. Só um pouquinho, gente. Como que eu faço? Eu vou escrever. Ele disse que... Aí ele não vai de ônibus, tá certo? Não vai de carro. E não vai... Você pode usar o nem também, tá? E não vai de ônibus. Então, é isso que é a resposta da letra A. Fala, Jenny. A gente tem que negar lá no enunciado também? Porque se você... Esse aqui é o enunciado. P ou Q. A solução do exercício é você vir pôr um não na frente do enunciado, tá? E resolver esse não. Por que colchete não parênteses? Pode ser parênteses também. Eu só estou colocando colchetes para dizer que eu estou negando a frase inteira, mas não precisa. Todo enunciado eu tenho que negar ele primeiro. É isso que o exercício está pedindo para fazer, certo? Tá tranquilo aí? Então, aí a letra B. Só um minutinho. Daniela, igual no caso aqui, eu pus de uma forma diferente, mas não sei se ficou igual. Ele disse que não vai viajar de carro e nem de ônibus. Dá na mesma? Tô negando, de qualquer maneira. É porque o e não, ele pode ser usado como nem, tá? Ah, tá, então tô tranquilo, só para saber se ficou certinho. Tá certinho, tá bom? Ela tem que reescrever a frase? Precisava de reescrever, porque era na linguagem natural, na verdade, o exercício, né? Olha o que eu estou pedindo. Dar a negação na linguagem corrente, não na linguagem lógica.
eu passei para a forma lógica para poder me estruturar para fazer a linguagem corrente, tá? Eu fiz então ao contrário. Mas assim, tudo bem, tá? E só prestar atenção na hora que for fazer a prova, for fazer um teste, for fazer uma seleção, que às vezes essas coisinhas assim pegam, tá? Ó, o que nós vamos fazer então? Todas essas frases eu vou escrever o enunciado e depois eu nego, tá certo? Então, voltando, ó, é falso que não está frio ou que está chovendo. Eu tenho uma declaração aqui composta. O que é a composição? Está frio ou está chovendo. E esse é falso, que está na frente de tudo, certo? Então, como que é a letra B? A letra B, ela é assim, ó. A letra B é falso que? O que é falso? P, só minha memória está péssima, que alguém está com a apostila aberta aí? Falso P. Não está frio. Então, é falso que não está frio ou está chovendo. Ó, vamos lá. Aqui é a sua declaração. É falso que não está frio ou está chovendo. Todo mundo consegue ler quando eu faço desse jeito? Sim. Vocês estão vendo o que está escrito aqui, ó? É falso que não está frio ou está chovendo. O que o exercício pediu para eu fazer? Isso aqui é o enunciado. O que eu tenho que fazer agora? Agora você vai fazer a Agora, e negar. Nego isso. Tem que negar. Como que eu nego isso? Agora, agora eu vou naquela regra do não negar uma proposição que já é negação. Não P. Se eu tenho que negar algo que já está negado, e uma operação vai eliminar a outra. Isso é a mesma coisa que dizer P. Concordam comigo? Então, como que é a negação disso daqui, se a gente fosse escrever? É o que está na frente. O que está na frente? Esse elimina esse. Então, ó, eu vou ter a resposta só o que está dentro de parênteses. Não P ou que. Porque a negação da negação. A negação da negação é a própria proposição. Eu estou negando a negação dessa proposição toda aqui, ó. Então, o resultado é isso aqui, é o que está lá dentro. Tá? Não tem que trocar o E pelo ou, não? Não tem. Não tem. Por quê? Porque essa negação, ele não está alcançando esse ou. Ele está sendo eliminado aqui, ó. Tá? É como se isso aqui fosse uma proposição só. Isso aqui fosse um P, um Pzão. O que é a negação da negação de um P? É o próprio P. Entendem? Então, como ficar, então, na linguagem corrente? Aí, na linguagem corrente, fica: não está frio ou está chovendo. É só o que está lá dentro, ó. Não está frio ou está chovendo. Então, a negação dessa frase é: não está frio ou está chovendo. Daniela, Oi? eu pus assim, ó, é verdade que não está frio e que não está chovendo. Essa é a verdade que então tem que sair daqui. Mas é a mesma coisa, você só está sendo redundante. Entendeu? Você não precisa dizer que algo é verdade, você só diz que é. Tá. Tá? Então tá bom. Não ficou errado, mas ficou redundante. Tá bom? Certo. Eu consideraria, tá? Eu consideraria. Ok? Deixa eu lá fugir quem está pedindo para entrar aqui. Bom, continuando então. Letra C. Como que ficaria a letra C? Vamos enunciar a letra C.
A prova não foi fácil. Então, letra C é só um não P. Concordam comigo? A prova não foi fácil, é um não P. O Daniel. Como que eu nego? Cadê eu? Aqui, né? Como que eu nego essa conexão foi perdida? Voltou, pessoal? Estão vendo a tela? Sim. Tá? Posso continuar? Ok, tá. Como que eu nego isso? Eu vou negar o não P. Novamente, é um não P. O que que vai ficar? O que que qual é a equivalência aqui? Não é igual, é equivalente. Qual que é a minha equivalência? É o próprio P. Então, como que vai ser na linguagem corrente? Se eu for olhar lá, na linguagem corrente eu vou ter. Lá. O que está escrito aqui? Opa, é a prova. O que que é o P? A prova não foi fácil, é o não P, concorda? Então, P é exatamente que a prova foi. Fácil. A prova foi fácil. Correto? Viu como é fácil? Vamos lembrar das regrinhas aqui? Como que eu nego um E? Um E, primeiro, nega a primeira parte, nega a segunda e troca o E pelo outro. Nega-se isso, vamos gravar, né? Nega a primeira, nega a segunda, troca o E pelo OU. Como que é a negação do se, então? Do se P, então, que? Como que eu faço? Mantém a primeira, nega a segunda e troca pelo E. Tá certo? Como que é a negação? Repete de novo, por favor. Repito. Mantém a primeira. Esse é do si? Do se, então. Ah, sim. Mantém a primeira, nega a segunda e troca pelo E. E do se somente se? É do se somente se, o que eu vou fazer? Eu vou trocar pelo ou. Mantém tudo e troca pelo ou. E qual que é a negação do ou que? Eu mantenho tudo e troco pelo se somente se. Tá? E qual que é a negação da negação? A negação da negação é a própria proposição. Tá? Não tem erro isso aí. Então, se a gente souber isso aqui, vocês vão fazer todos os exercícios. Tá? Oi? Uma dúvida. Se o exercício pedir a negação, não é a mesma coisa que pedir a equivalência. É isso? Por exemplo, se você quer, qual que é a equivalência dessa proposição aqui? É essa. Então a negação. Entendi. A negação é uma equivalência, são formas equivalentes de negar. Entendeu? A negação é uma equivalência. Então, se pedir a equivalência, é para fazer por essa regra. Exatamente. Igual, por exemplo, qual é a proposição equivalente de dizer que não é ver de carro ou voo de ônibus? A equivalência de dizer isso é dizer não vou de carro e não vou de ônibus. Certo? É a Letícia que perguntou? Beleza, obrigada, entendi. Daniela, eu ainda não entendi. Eu negar o sim, então, eu mantenho a primeira e a segunda? Mantém a primeira e nega a segunda. É P e não que. Tá vendo? Nego a segunda, beleza. Choveu e não foi buscar. Lembra que é a única situação falsa, dá para você gravar por aí. Ô, professora. Oi? Eu tô com uma dúvida sobre a entrega da atividade, e que você tinha falado que ia até sexta, né? Qual Mas atividade, até no domingo mesmo? Dessa semana? Isso. Aquele que está no Kiss lá? Isso. É até domingo que está lá, tá? Ah, positivo. Obrigado. E aí ajuda vocês nesse final de semana e a gente não teve aula na quarta, tá certo? Tá ok. Professor, depois, se não for muito incômodo, tem como você enviar os nomes que chegou dos trabalhos que a gente mandou? É porque, tipo, a gente enviou para onde você postou as perguntas e, tipo assim, a gente não tem certeza se chegou, porque a gente já teve problema com outros professores. Tá. Vou dar uma olhadinha lá, tá certo?
eu não consegui ir lá olhar ainda quem foi que enviou, porque tava dando tanto problema a esse quiz, porque eu tinha compartilhado com todo mundo e já tinha tirado algumas restrições de e-mails fora da instituição para poder receber a resposta de vocês, mas mesmo assim tinha gente me pedindo ainda acesso. Aí eu não sei se deu certo, mas a gente vai lá um pouquinho antes de acabar a aula e dá uma olhadinha, tá? Dani, só outra dúvida. Você tá gravando essa aula, você vai disponibilizar pra gente? Aí tava gravando, né? Agora Tá não sei. gravando ainda aqui. Então tá, porque eu tô sem ver a tela. Aí eu Não, posso aqui tá. disponibilizar, tá? Vocês querem? Sim, sim. Só que eu vou disponibilizar sem editar. Aí fica aqui essas conversas no meio, aí vocês passam para frente, tá bom? Tá bom. Porque aí, Professora, eu continuo na dúvida da letra B. O é falso que, então você só faz a proposição ou não está entrando aqui na minha cachola? aqui, Explica de novo. aqui, ó, o que você vai fazer? Se você vai dizer que é falso, na verdade você está dizendo que é verdadeiro. Quem foi que escreveu é verdade que é? O raciocínio está correto. Ó, é falso que é falso alguma coisa. Ué, então a coisa é verdadeira. É isso. Você simplesmente, uma negação está negando a outra. Deixa eu te falar, Daniela. Eu tô com uma dúvida. Assim, toda vez que a negação da negação não muda o ou? Não muda o que está dentro do parênteses. Não muda o que está tá. No caso, se for e, não muda o e. Se não for o, não muda o ou. Se não for nada que está aqui dentro, tá? Entendi. A regra é não mudar, não muda. Não muda, porque essa negação tá sendo anulada com essa. Então, é como se você estivesse dizendo que isso aqui acontece. Você não está negando aí mais. Uma negação, entendi. Tá? Entendi. Letra D. A letra D não é verdade. Aqui vai acontecer, ó. Já dá para a gente saber. Não é verdade que o pai de Marcos é pernambucano ou que sua mãe é gaúcha. Sem escrever, qual que seria a negação disso daqui? Não é verdade. Se eu for negar, não é verdade que não é verdade, eu vou dizer o quê? É verdade. É verdade. E o que é verdade? É verdade que o pai de Marcos é pernambucano ou sua mãe é gaúcha. Então, eu não vou mudar nada dessa expressão que está aqui. Certo? Entenderam? Como que seria na linguagem? Se a gente for mudar aqui a forma de fazer, só escrever na linguagem corrente, qual que seria a negação? Negação da negação. É dizer, o pai de Marcos é pernambucano ou sua mãe é gaúcha. Certo? Como que ficaria a negação de rosas são vermelhas e violetas são azuis? Rosas não são vermelhas e violetas não são azuis. Rosas não são vermelhas ou violetas não são azuis. Entenderam? Por que permanece o ou nesse daí do rosa são vermelhas? Ah, tá, é E, né? Entendi. Entendi. Você permite o Wendel entrar na reunião, hein? Quem? O Wendel. Não aparece o nome dele. Eu vou pedir mandar de novo. Na hora que ele aparecer, você me fala, gente. Vamos escrever essa aqui, ó, a letra D. Não é verdade. Então, se eu for escrever não é verdade, P ou Q, concorda? Então, se eu for escrever aqui, cadê minha telinha? Tá aqui. A letra D seria, não é verdade. Não é verdade que P ou Q. Então, o exercício pediu para eu negar isso. Então, espera aí, o que está errado, né, gente? Esse aqui não é verdade, tudo aqui, né? Minha cabeça está péssima, vamos voltar. Ó, não é verdade que o pai é pernambucano ou a mãe é gaúcha. Então, a declaração é assim, né, ó. Chegou. Lucas, o Wendel não está aqui ainda, não. Ele está tentando. Ó, não é verdade, P ou Q. Então, escrevi. Não é verdade que P ou Q. O exercício falou assim, nega isso. Então, agora, esse verde aqui é eu resolvendo o exercício. Pediu para eu negar. Novamente, negação da negação de qualquer coisa é a coisa. Mas, Daniela, desculpa. Lá na B, foi negação da negação. E a gente não trocou o ou pelo E. Aqui você falou que tem que trocar, ué. Aqui não.
Aí, aqui, nessa daí, não tem que trocar, não. Ah, não tem, não? Ah, desculpa. Não, Eu tá? tinha entendido errado. A regra é a mesma, Jenny, aqui, ó. Sempre que você tem negação da negação de alguma coisa, ó, o que eu estou negando? É isso aqui que eu estou negando 2 vezes, correto? Se aqui fosse uma proposição, P. É que você está nessa regra aqui em cima, ó, é o não, não P. É o não, não P. E o que é o P? P é o quê? Certo? Expressão aí. Agora, o que a gente negou é a letra E. O que é a letra E que a gente tem aqui? A letra E é rosas são vermelhas e violetas são azuis. Aí, o que é o enunciado? P, E, Q. Concorda? Rosas são vermelhas e violetas são azuis. É isso que está escrito aqui. Eu tenho que negar isso. Como que vai ficar a minha negação? Aí eu venho e nego isso. Como que é a negação de um P e Q? A gente está aqui, ó. Nega a primeira, nega a segunda e troca o E pelo OU. Então, qual é o equivalente disso? É dizer não P, não Q e troca pelo OU. Como que eu vou escrever? Vou dizer rosas não são vermelhas. Daniela, ele pediu pra você aceitar. Ou, pega inspiração um pouquinho, violetas não são azuis. Certo? Vou lá aceitar o Wendel. Ok, mais alguém? Não, né? Ó, já estamos com 30, quase completando os 42. Pessoal, tudo bem? Agora olha a letra F. A letra F vai ser de novo aquele não, não P, ó. Não é verdade que, quando eu for negar, sempre que eu negar o que não é verdade, vai permanecer o que está na frente. O que vai permanecer? As vendas estão diminuindo e os preços estão aumentando. A letra G é um não, não P também, ó. Não é verdade que Jorge estuda, mas não química. Estuda física, mas não química. O que vai ficar? Jorge estuda física, mas não química. Agora a letra H, que é diferente. Vai, telinha. Telinha foi. A letra H é ou é nordestina ou é trabalhador. A Iracilda conseguiu. Ó, ou é nordestino ou é trabalhador. Como que vai ficar? Então, o enunciado da letra H, vou fazer de azul, ó. O enunciado da letra H, vou desligar um pouco esse tablet que ele está queimando. O enunciado da letra H é ou P ou Q. Como que eu vou negar isso? É nordestino se somente se é trabalhador. Perfeito. Então, a negação disso agora, eu venho aqui na frente e nego. A negação do ou P ou Q é com se somente se. Então, eu vou dizer P, se somente se Q. Então, se a gente fosse falar na linguagem natural, é nordestino se e somente se, ou se só se, a gente pode resumir, é trabalhador. Ok? Pode fazer assim. É o I. Maurício gosta de ler ou de ouvir música. Então, o I é o P ou o Q. Então, o I. Maurício gosta de ler ou ouvir música. O exercício pediu para eu negar isso. É a negação de um ou. Como que eu faço a negação de um ou? Nega a primeira, nega a segunda, troca o ou pelo e. Então, como que fica? Maurício. Maurício o que mesmo, gente? Eu pus Não assim, gosta Maurício de não ler. gosta de ler e de ouvir música. Maurício não gosta de ler. De ouvir música.
Maurício não gosta de ler. Aí você pode colocar e também de ouvir música, ou e não gosta de ouvir música, ou e nem de ouvir música. E, eu vou colocar não gosta de novo aqui para ficar bem claro. Não gosta de ouvir música. Certo? E o J? O J, ele é: se Maria foi aprovada, então estudou. É um se P, então o quê? Então, o J. O que é o enunciado da J? O enunciado da J é: se P, então que? O que o exercício pediu para eu fazer? Pediu para eu negar um se, então. Como que ficaria, então, a equivalência aqui? P, nega, mantém a primeira, nega a segunda, que é o não que, e eu vou trocar esse se, então, por um e. É um P e que. Então, escrevendo na linguagem natural, como que fica? Eu vou dizer, Maria foi aprovada, que é o P, e não estudou, que é o quê? Eu vou dizer, Maria foi aprovada e não estudou. Pessoal, cadê o Haroldo? O seu Haroldo sumiu? Ele não está participando, não? Alguém tem notícia dele? Não? Beleza. O Haroldo tá meio sumido. Pois é, gente, tem que ir atrás dele. Porque Senti falta dele. Às vezes as pessoas vão desanimando, senti falta dele na quarta, agora hoje também. Na primeira aula ele foi um dos primeiros a chegar. O que está acontecendo? Ele falou que estava com dificuldade. Nossa, gente, eu estava com dificuldade na matéria? Tava assim, acompanhamento, né, à distância. Ele não estava entendendo muito. Mas aí não pode desistir, não. Fala para ele não desistir. Vou mandar mensagem para ele aqui e procurar. Manda mensagem para ele, fala que eu estou sentindo falta dele, que eu quero ele aqui, persistente. Tá. A gente vai. Olha aí, gente, eu fiz com uma reguinha e mesmo assim ficou torto, ó. Espera aí, que eu tenho toque. Tá com toque, Daniela? Não preocupa com isso, não. Então, vamos ao tempo que importa, né? Próximo, então. Aí, o resto a gente não fez, tá? Eu não pedi para vocês completarem, mas dá para a gente fazer aqui, ó. Eu preciso fazer um pouquinho mais rápido. Posso ir um pouquinho mais rápido? Posso? Tá gravada, né? Você vai disponibilizar para a gente? Vou. Então, vamos começar um pouquinho para a gente poder fazer todos, tá? Então, eu vou fazer bem rápido, beleza? Deixa eu só tirar uma dúvida nessa letra J aqui. Eu mantive toda a frase. Nesse caso, por que tirou o se? Ficou sem sentido, né? Mas... Não, oi? Você não manteve a frase, não. Você diz assim, ó, se Maria foi aprovada, então estudou. Qual que é a negação disso? A negação é dizer, Maria foi aprovada e não estudou. Mas o sim, então, não tem que manter a primeira? Mantive a primeira, Maria foi aprovada. Neguei a segunda, não estudou. Peraí, eu não entendi. É manter a segunda? Mantém a primeira. Tá. Ué. Qual que é a primeira? Se Maria foi aprovada. O se, então, ele não faz parte da declaração. É se P, então que? Ele é o conectivo. Tá. O se também é conectivo. O se, então, os dois juntos formam um conectivo. Então, mas igual aquele, estou separado. O se está no começo da frase e o outro está na outra proposição. Mas ele é um conectivo, é uma forma de conectar duas proposições, tá? Tá, entendi. Então, a primeira declaração que está envolvida aí qual que é? Maria foi aprovada. Não é se Maria foi aprovada, é Maria foi aprovada. E qual que é a segunda? Maria estudou. Então, não dá para entender.
Se você manter a primeira, é Maria foi aprovada. Se É porque eu avaliei a frase inteira, né? Só a proposição, no caso. É, só a proposição. Manter a primeira é dizer que você vai manter essa proposição aqui, ó. Maria foi aprovada, tá? Ah, entendi. Olha essa letra K. Não é verdade que Maria estudou e foi aprovada. Então, a gente tem isso aqui assim, ó. Não é verdade que Maria estudou e foi aprovada. Então, eu não tenho o quê? Se eu for negar, vou compartilhar minha tela. Se eu for negar isso, ó, eu estou naquele mesmo caso de negação da negação. Então, o que que ficou? Ué, esse anula esse? Ficou, então, P e Q. Então, o que que eu vou dizer? Maria foi aprovada e estudou. Próxima, a letra K. Como é que é? É K? É, a Carla. Essa K ficou trocada, essa K tinha que vir depois, né? Vim antes. A letra L. É falso que Maria não estudou e foi aprovada. Então, olha só, qual que é a diferença agora? Agora a gente tem assim, ó. É falso que Maria estudou e foi... Eita, na mesma? Como é que é? É falso que Maria não estudou. Não estudou, então não tem. Então, espera aí. É falso que Maria não estudou e foi aprovada. Como que é a negação disso? A negação disso... Cadê a tela, Daniela? Eu acho que já fiz... É a negação de uma negação. Tá, tela, voltando. A negação de uma negação, ó. É falso que Maria não estudou e foi aprovada. Negar isso, essa negação anula essa. O que fica aqui na frente? Maria não estudou e foi aprovada. Então, você vai escrever. Maria não estudou e foi aprovada. Ok? Letra M. Alguém está me pedindo para entrar aí. O que a gente tem na letra M? Deixa eu lá aceitar o sujeito, senão ele fica triste. Em tempos de Covid-19, ninguém pode ficar triste. Chegou mais um. Ó. Letra M. Amália pratica natação ou gosta de estudar. Então, é o P ou o Q. Então, vai ficar aqui. Como que fica o P ou o Q? P ou Q. Se eu for negar aqui, ó, como que fica a negação de um P ou Q? Aí é aquela ideia. Nega a primeira, nega a segunda e trocou pelo E. Como que eu vou escrever? Eu vou escrever. Ó, eu tô nessa, né? A Amália não pratica natação. Não é verdade, também pode, Daniela. Oi? Não é verdade, também pode. Não é verdade, se for não é verdade, pessoal, vocês estão nessa estrutura aqui, ó. Não é verdade que isso. O exercício pediu exatamente para substituir esse não é verdade que isso por isso, tá? E a Amália não gosta de natação e... Cadê? Não gosta de dançar, tá? A letra M. Como que é a negação da letra M? Ele é professor se somente se é instruído. O se somente se a gente nega com o ou. Então, a letra N é ele é professor se somente se é instruído. Se for para eu negar isso, como que eu vou negar? Negar isso é a gente... Ou ele é professor ou ele é instruído. Com uma disjunção exclusiva. Ou ele é professor, é prof. Olha o que eu fiz, gente. Que doido, né? Aqui tem que ser ou P ou Q. Se for para eu escrever a frase, aí eu venho aqui e escrevo. Ou ele é professor ou é instruído, tá? Olha a letra O. A letra O merece um pouquinho da nossa atenção. A letra O, ela tem umas coisinhas legais aqui, quer ver? A letra O, olha o que está escrito na letra O.
Bom, se tivesse como eu colocar as duas telas aqui para vocês olharem, mas vai dar, eu acho que eu vou colocar aqui, quer ver? Diminui essa do Word um pouquinho. Vou diminuir essa aqui um pouquinho, vocês estão enxergando as duas? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado que está dando muito retorno, aí talvez eu baixar o volume um pouquinho ajuda. A letra O. Agora eu não estou enxergando vocês de forma alguma. Se quiser me chamar a atenção de alguma coisa, tem que ligar o áudio só para me chamar a atenção, tá? A letra O. Se ele é professor, então é instruído. Se ele é professor, P. Então, o que vem depois do então? É instruído e educado. Então, ele é instruído e educado. É isso que a gente tem escrito aqui, ó. Se P, o que é o P? O P é só esse, ele é instruído. Perdão, ele é professor. E o que eu tenho na frente do então? Instruído e educado. É isso que a gente tem de cá, ó. Ele é professor, instruído e educado. O que o exercício pediu? O exercício pediu para a gente negar isso. Eu tenho que negar. Agora, olha só, como que a gente faz a negação de um se, então? Vamos lembrar. Para negar um se P, então, que, como que eu faço? Podia ser parênteses, tá, pessoal? Não precisa ser colchetes, não. Para negar um se P, então, que, como que eu faço? Mantenho o primeiro, primeira coisa que apareceu, e vou negar a segunda, certo? Então, vou manter o que vem antes do então e vou negar tudo que vem depois do então. Vamos fazer isso aqui. Quem que eu vou manter? P. Quem que eu vou negar? Q, I, R. Estão percebendo? Ó, mantive a primeira, neguei o segundo, porque o segundo é tudo isso, ó. E vou trocar esse se, então, por um E. Só que tá vendo que aqui eu tenho uma equivalência também para isso? Como que ficaria a equivalência disso? Isso aqui é a negação de um E. Então, o que ficaria para eu negar aquilo ali? Nega a primeira, nega a segunda, e troco o E por um ou. Então, como que seria o resultado dessa frase aqui? Eu vou dizer, ele é o P, ele é professor, ele foi. Desculpa. Você fez o enunciado, tá? Ok. Depois que você fez o enunciado, você fez a negação. Beleza. Certo? E aí, depois que você fez a negação, que você trocou o E pelo ou? Isso. Por que na hora que eu faço a negação, eu já não posso trocar? Desde que você já coloque direto, desde que você lembre, pode. Pode? Pode. Se você vier aqui já lembrar de fazer isso aqui, ó. Já vier direto para isso aqui, pode. É porque a gente usa a regra já, né? Que eu manteve a primeira P. Como que eu nego isso? Não que ou não R. Eu não posso, você não pode colocar não que e R e não R, que você vai errar. É não que ou não R. Tá? Então, você pode passar daqui direto para cá? Pode, se você souber fazer assim. Beleza? Então, ele é professor e, estou misturando a lógica com a linguagem corrente. E, o que está escrito aqui? Não é instruído. Ou não é. Não é o quê? Educado. Beleza? Então, esse aqui é uma... Tá vendo que a gente tem uma negação, assim, mais complicada um pouco. Esse 8 aqui costuma aparecer bastante. Se como que eu vou negar a letra P? A letra P dá pra gente fazer tranquilo aqui, ó. Se hoje é Natal, então é 25 de dezembro. A gente vai dizer, hoje é Natal e não é 25 de dezembro. Perfeito? Todo mundo tá feliz aí? Correto? Não esquece de pôr essa aula lá, viu, Daniela? Porque não esquece de pôr a aula, o vídeo lá, porque eu tô anotando, mas não tá dando para anotar tudo. Tá bom. Então, dando continuidade, que a gente tem só mais uns 30 minutinhos aí,
Dando continuidade ao conteúdo, que a gente vai fechar essa aula hoje. Então, assim, agora nós temos algumas equivalências que são essas aqui são equivalências simples, que é o seguinte, aquilo que eu já tinha falado. Tanto faz você dizer P ou Q, quanto Q ou P. Se você construir a tabela verdade dos dois lados, elas vão ser iguais, porque a ordem para o ou, para o e e para o si, somente si, ela não vai alterar, tá bom? Então, se você disser assim, ele é instruído ou educado, isso é a mesma coisa de dizer ele é educado ou instruído. Se você disser ele é instruído e educado, isso é a mesma coisa de dizer que ele é educado e instruído. Ou seja, se você trocar as proposições de lugar, não vai fazer diferença. Para o ou, para o e e para o si, somente si. Mas para o si, então, faz diferença. Então, se você tem que ele é educado, se ele é educado, então ele é instruído, isso não é a mesma coisa de dizer que se ele é instruído, então ele é educado. Entende? No si, então, essa troca ela não pode ser realizada diretamente. Então, o que a gente tem? A gente tem isso, ó. Resumindo aqui na nossa telinha. Resumindo, a gente tem... Cadê, gente? Por que eu não estou aceitando pegar? Deixa eu diminuir isso aqui. Ó. Resumindo, a gente tem isso aqui, ó. Olha, se você tiver P e Q, isso é a mesma coisa que Q e P. Trocar essa ordem não vai mudar nada. Você pode falar assim ou falar assim. Se você tiver P ou Q, isso é a mesma coisa que Q ou P. Da mesma forma, tanto faz a ordem aqui. Se você tiver P, se, somente se, Q, isso é a mesma coisa, é equivalente de Q, se, somente se. Mesma coisa, equivalente de Q, se, somente se, P. Mas se você tiver se, P, então Q, você não pode dizer que é a mesma coisa que se, Q, então P. Então, tomem cuidado com isso, porque isso é algo que cai muito como pegadinha. Então, tem assim, ó. Se João tem olho azul, então... Perdão. Se os pais de João têm olho azul, então João tem olho azul. Beleza? Ó, se o pai tem olho azul, então o filho tem olho azul. Você pode dizer que se o filho tem olho azul, o pai tem olho azul? Não. Você só tem... Dizer isso não é a mesma coisa que dizer isso. Então, preste atenção que a comutação, isso aqui, trocar de posição, não vale para a implicação, não vale para o sim, então. Então, cuidado, tá, pessoal? Porque isso aqui é um erro comum. Então, a comutação não... Vou escrever aqui entre parênteses, vale... Na verdade, não é que seja uma regra, é que para que isso aqui seja equivalente a isso, as tabelas verdades têm que ser iguais, concordam? E elas não são. Se você construir a tabela verdade desse lado, a tabela verdade desse lado, elas vão ser iguaizinhas. Vale para isso e vale para isso. Agora, para esses dois casos, não tem a mesma tabela verdade. Então, você não pode usar que são iguais, que são equivalentes, tá? Não vale para... a implicação, não vale para o sim, então. Tá bom? Não pode. Você entendeu ou não entendeu, Thaís? Você entendeu ou não entendeu a explicação do porquê que não vale? Ótimo, beleza. Porque tem que ter as mesmas tabelas verdades, tá? E aqui você tem como se provar. Agora, olha só. Eu não posso usar essa equivalência, mas existem outras equivalências da condicional que são importantes para o nosso estudo. Uma delas é a contraposição. O que é a contraposição? Está dizendo assim, ó, você dizer se P, então Q, você não pode falar Q, então P, mas se você negar, pode. Ou seja, o que eu estou dizendo? Vamos lá, vamos aqui na telinha. Estou dizendo isso aqui, ó. Aqui embaixo tem um exemplo, ó. Você dizer assim, ó.
Se Jô Soares é gordo, então é motoqueiro? Isso é a mesma coisa de dizer que Jô não é motoqueiro, então não é gordo. Ou seja, o que eu estou fazendo? Ó, estou trocando aqui, ó. Nego esse e nego esse. Estão vendo? Se você construir a tabela desse se P, então que, é a mesma coisa da tabela de se não que, então não P. Moral da história, o que a gente tem? A gente tem Negada ela, então aí a equivalência vale. Aí vale. Então, assim, ó, você tem isso aqui, ó. P, então que, ó. Isso é equivalente a dizer não que, ó. Não que, então não P. Tá vendo? Ó? É a contrapositiva. Então, você dizer se P, então que, é a mesma coisa de dizer que se não que, então não P. Tá? Mas lembrando aqui, ó. Dizer se P, então que, não é a mesma coisa de dizer se que, então P. Ou seja, simplesmente trocar, você não pode dizer que é a mesma coisa, mas se você negar, aí é a mesma coisa. Por quê? Você construindo essa tabela verdade, ela é a mesma dessa tabela verdade. Tá certo? Então, na prática, o que isso vira? Quer ver o que isso vira na prática? Soluções de exercícios como esse. Olha só. Duas grandezas, deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Tem alguém me chamando desesperadamente ali. Ó. Melhorou, né, gente? Estava muito pequeno, vocês não me falam nada. Até para aumentar um pouquinho, ó. Fica melhor. Olha, Mas olha se ampliar aqui também dá. Se ampliar a tela aqui, é igual a gente faz para tipo um zoom e dá para ver também, mesmo quando você não amplia. Ah, tá, legal. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui, tá? O que a gente tem então? Exercício 5. Duas grandezas x e y são tais que, olha a declaração que ele está colocando. Se x é igual a 2, então y é igual a 6. Tá? Então, se você tem isso, o que eu posso concluir? O que eu posso concluir? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho isso aqui, ó. Se x é igual a 2, então y é igual a 6. Eu tenho certeza que dizer isso é a mesma coisa que dizer se y é diferente de 6, então x é diferente de 2. Por quê? Isso aqui é o P. Isso aqui é o Q. Se P, então, Q, é a mesma coisa que se não Q, então não P. Estão percebendo? Se P, então Q, é a mesma coisa de dizer se não Q, então não P. Então, qual dessas alternativas aqui a gente vai marcar? Letra A, letra B, letra C? Ó, dizer. Eu posso dizer que se x é diferente de 2, então y é diferente de 6? Não. Eu posso dizer que se y é igual a 6, então x é igual a 2? Não. Eu posso dizer que se y é diferente de 6, então x é diferente de 2? Posso. Por quê? Porque isso aqui é não Q, então não P. Beleza? Então, a letra... Aqui, a gente tem dois Então, dados. esse exercício, Daniela, é só da equivalência do sim, então. É a equivalência do sim, então. Tá? Se eu tenho esse sim, então, usando a equivalência, eu só posso concluir essa letra B aqui, ó. Então, antes de eu tentar resolver, eu teria que fazer isso aí que você fez, né? Montar ele para a gente ter essa ideia. Você teria que conhecer essa contrapositiva aqui. Tá? Eu teria que pôr a segunda na negativa, né? Na verdade, isso aqui não é negativa. Você Negativa não, desculpa. É uma implicação material. Aliás, chama contrapositiva. Tá? O que nós estamos usando aqui? Nós estamos usando a contraposição. O que a contraposição diz? Ela diz que se você tem P, então Q, é a mesma coisa de dizer não Q, então não P. Tá? Bom, continuando. Escreva na linguagem simbólica, ou seja, passar para a linguagem lógica. Oi? Daniela,
E a letra C, a última, da questão número 5, dessa questão que você estava olhando? Essa aqui? Ela é totalmente a letra C, Nada a ver. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, a gente já descarta ela. Não tem isso aí já descarta de início, né? Não tem nada a ver. Ah, tá. Correto? Correto, obrigada. Aí no Daniela. próximo. Oi? Deixa eu só tirar uma dúvida. Aí que no caso, nesse exemplo aí, se Jô Soares não é motoqueiro, aí tem que negar os dois. Tem que negar a primeira e a segunda aí. E não P e o não Q. Nega a primeira, nega a segunda e troca. Tá vendo? Ó? Você negou a primeira, negou a segunda e trocou de posição, tá vendo? Ó? Ah, tá. Tem que trocar de posição também. Tem que trocar de posição. Não basta só negar essa, não. Você tem que trocar. O que estava no segundo agora veio para o primeiro. E o que estava no primeiro foi para o segundo. Então, você negou essa e trocou. Por isso que chama contraposição. Você está na posição contrária, tá vendo? Ó? Certo? É Thaís que estava falando? Tá, legal. Continuando, então, com esse raciocínio, vamos treinar aqui na 2, ó. Nós vamos passar para a forma lógica e as duas declarações. E depois a gente vai verificar se elas são lógicas, se elas são equivalentes. Então, olha o que a gente tem na primeira declaração. Eu vou também, novamente, agora abusar das telinhas aqui, ó. Vou colocar elas aqui, que eu fico uma do lado da outra. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem aqui assim, ó. Se o motorista é uma mulher, então ele é desacreditado. Então, a gente tem se o motorista é uma mulher, então ele é desacreditado. Se o motorista é uma mulher, então ele é desacreditado. Essa é uma, tá? Que é essa frase aqui, ó. Qual que é a outra frase? A outra frase é: se o motorista é desacreditado, então ele é mulher. Então, o que eu estou falando? A outra frase é um que, então, P. Tá? Tem alguém me chamando aí? Para entrar? Tem. A Daniele. Então, aqui é um P. Opa. Ó, elas são equivalentes? Eu posso dizer que se P, então Q, é equivalente a se Q, então P? Não, elas não são equivalentes. Então, eu não posso, a letra A, eu vou dizer que elas não são equivalentes. Na letra B, o que eu tenho na letra B? A letra B diz, quem tem dinheiro não compra fiado. Como que eu traduzo isso para um se, então? Se tem dinheiro, então compra fiado. Concordam? O que está sendo declarado aqui? Quem não tem o quê? Quem não tem dinheiro, compra fiado. Essa vírgula aqui, ó, é um se então também. Então, ó, se não tem dinheiro, então compra fiado. Essa declaração é equivalente a essa? Nada a ver. Concorda comigo? Ó, deixa eu explicar para vocês. O que é a minha declaração P? A minha declaração P é tem dinheiro. Concordam? A minha declaração Q é compra fiado. Ou ele tem dinheiro, ele compra fiado. Essa declaração, quem tem dinheiro não compra fiado, então ficou errado aqui, né? Quem tem dinheiro não compra fiado, tá dizendo aqui, ó, se tem dinheiro, então não compra fiado, correto? E essa outra? Se não tem dinheiro, então compra. Então, se não tem dinheiro, então compra. Isso é equivalente a isso? Daniela? Oi? Não é. Oi? Tá, não, tudo bem. Eu não vi eu não tinha visto o símbolo do não, da negação ali do lado do que. Tá cortadinho, tá vendo? Se eu quiser achar uma equivalência para isso aqui, ó. Se tem dinheiro,
Se quem tem dinheiro não compra fiado, como que eu faria para negar isso? Eu teria que fazer o quê? Nega essa. O que é a negação do não que? Que. Nega essa. O que é a negação do P? Não P. Então, eu teria que dizer o quê? Se compra fiado, então não tem dinheiro. Perceberam? Então, qual que foi o erro que aconteceu aqui? Ele negou esse, mas esqueceu de fazer o quê? Trocar. Aí, deixou. Aí, nesse caso, a gente faz só o que você fez lá em cima, né? Você está só dando um exemplo embaixo. Só estou mostrando que isso aqui é a equivalência pela contrapositiva. Esse aqui não. Por quê? Aqui, ó, qual que foi o erro na primeira frase? Ele só trocou de lado e não negou, tá vendo? O que ele fez nesse? Ele negou cada uma. O P virou não P, o não Q virou Q. Mas ele esqueceu de fazer o quê? Trocar de lado. Então, para ser equivalente, a gente, além de negar cada uma delas, a gente tem que trocar a posição delas. O que estava no segundo passou para o primeiro, o que estava no primeiro passou para o segundo negando. Estão percebendo? Continuando. Proposição. Se Maurício joga futebol, então Thalita toca violino. Só de olhar aqui, qual que seria a contraposição aqui dessa frase? Eu vou dizer, se Thalita não toca, então Maurício não joga. Porque isso aqui é o P, estão percebendo? Ó? Maurício joga é o P. Thalita toca é o Q. Eu tenho um se P, então o quê? O que é equivalência? Se Thalita não toca, então Maurício não joga. A letra A não serve. Ó, se Maurício não joga, Thalita não toca. Por quê? O que ele fez aqui? Só negou e negou. E esqueceu de fazer o quê? Trocar. Se Thalita não toca, então Maurício não joga. Perfeito. Neguei e troquei. Tá certo? Pessoal, continuando, então. Número 4. Então, essa aqui é a letra C, tá? Número 4. Então, no caso, seria a letra C. A letra C. C. Ó, neguei o que? Neguei o que e troquei. Tá vendo que eles trocaram de posição? Letra C. Ah, tá. Não E a letra C? Certo? E o número 4. Se o aluno estudou, então ele passou. Como que seria a contraposição aqui? Fala para mim. Ele não passou. Se ele não passou, então ele não estudou. Então, se o aluno não passou, então ele não estudou. Qual que é a letra? Se o aluno não passou, então é a letra B, então ele não estudou. Nesse caso é a letra B. Tá bom? Não é difícil, é só assim que às vezes a gente não tem esse costume, né, de fazer essa leitura. Gustavo, chegou? Tudo bem, pessoal? Até aí? 34 presentes. Tá, a última, então, equivalência para a gente fechar a matéria e fechar essa primeira parte. Você achou difícil, Wendel? É fácil, é mais fácil do que estatística. Porque não depende de nada. A última a implicação material. Olha só, o que eu estou dizendo? Eu tenho duas, estou dizendo agora assim, ó. O se P, então, que é agora equivalente a esse ou aqui, ó. Você pode escrever o se, então, como um ou, tá? Então, olha esse exemplo. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Isso, do ponto de vista lógico, é a mesma coisa de dizer Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista. Professora, como que eu vou saber disso? A gente tem que gravar, tá? Então, olha como que a gente tem. O que a gente já aprendeu? A gente aprendeu isso, ó. Sobre o se, então. O que eu tenho de equivalência? O se, então, pode ser escrito na forma contrapositiva, que é esse. Neguei os dois e troquei de lugar. E pode ser também descrito como um ou. Eu vou escrever aqui no nosso caderninho. O que a gente tem aqui, ó? Suponha que eu tenho isso aqui, ó.
Se ele tem dinheiro, pessoal, o que está acontecendo? Está todo mundo chegando agora? Se ele tem dinheiro, então, falta só 15 minutos para acabar a aula. Se ele tem dinheiro, então, compra. Eu vou escrever uma coisa aqui. Compra à vista. Tá certo? Se ele tem dinheiro, então compra à vista. Beleza? Isso aqui é um se P, então, que. O que é implicação material, ele diz? Observe que esse símbolo aqui, ele não está só atribuído a esse então, ele está atribuído ao se, então, tá? O que a implicação material diz? Você falar, se ele tem dinheiro, então compra à vista, é a mesma coisa de falar, ele não tem dinheiro ou compra à vista. Ou seja, é a mesma coisa de você dizer não P ou que. Então, ele não tem dinheiro ou compra à vista. Então, o se, então, ele é um conectivo que a gente tem mais coisas para a gente gravar, tá? Olha só, aqui tem um resumo de tudo que é importante você saber da condicional. Então, se você for estudar o se, então você tem que ter isso aqui bem claro, porque isso aqui é o que é explorado nos exercícios. Primeira coisa, são as equivalências. O se, então, tem duas equivalências importantes, a contrapositiva e a implicação material. Você dizer se P, então que, é a mesma coisa de dizer não que, então não P. Ou seja, você trocou de lado e negou. Percebe isso? O P, então que, é a mesma coisa de dizer nega a primeira, mantém a segunda e troca pelo ou. Lembra da negação? A negação é o contrário disso, ó. O que a negação faz? Mantém a primeira, nega a segunda e trocou pelo e. Estão vendo que isso é essa aqui é a negação dessa? Como que ficaria a negação disso aqui? Nega a primeira, nega a segunda e troca o e pelo ou. Então, essa aqui é a negação dessa. Dá para vocês gravarem só uma e lembrar de negar, tá certo? Outra coisa importante. A proposição, a implicação, ela não vale a comutação. Isso é muito importante. Você dizer se P, então, que não é a mesma coisa de dizer se que, então, P. Você dizer se ele trabalha, então ele é rico, isso não é a mesma coisa de dizer que se ele é rico, então ele trabalha. Tá certo? O se, então, ele é o único que eu gravo onde ele é falso. Todas as outras a gente grava onde é verdadeiro, mas o se, então, a gente grava onde é falso. Então, quando que o se, então, é falso? Quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. O se, então, também tem formas diferentes aqui de escrever. Todos os outros não tem, mas o se, então, tem. Então, eu digo assim, ó, P é condição suficiente para Q e Q é condição suficiente para P. Uma outra coisa, errei. P é condição suficiente para Q e Q é condição necessária. Vocês lembram que a gente fazia aquele esqueminha? Fazia um esqueminha assim, ó. P, então, Q, se P, então, Q. O P é suficiente para Q e o Q é necessário para P. Outra coisa é dizer que se você tem se P, então, Q, você está dizendo que todo P é Q. Então, isso aqui a gente tem que saber bem para poder resolver todos os exercícios que tem da implicação, tá? E o último exercício é, se Marcos não estuda, então João não passeia. Eu posso dizer que Marcos estudar é condição necessária. Olha, esse exercício é um exercício complexo. Eu vou até passar para cá, porque ele vai envolver tudo que a gente viu até agora. Ó, o que eu tenho? A declaração é, se Marcos não estuda,
João, eu vou colocar um então aqui para a gente saber, não apareceu, mas está aqui. Então, João não passeia. Tá? Olha o que a gente tem. Olha só, isso aqui é um não P. Podia ter colocado P, mas vamos colocar não P. Isso aqui é um não P, isso aqui é um não Q. Dúvidas com isso? Então, ó, então eu tenho se não P, então não Q. Usando aquelas equivalências que a gente aprendeu, o que a gente teria de equivalência? Eu poderia dizer, nega essa, fica Q, concordam? Nego essa, fica P, trocou de lado. Então, eu poderia dizer, João, se João passeia, essa é uma equivalência. Se João passeia, então, Marcos passeia. O que eu fiz? Ué, usei a contrapositiva. Ó, a declaração outra. Oi? Marcos estuda. Ah, tá. Então, Marcos estuda. Que é o P, né? Marcos estuda. Simplesmente usei a contrapositiva. Existe outra para a gente usar aqui? Sim, eu poderia dizer o seguinte, ó, usando a implicação material. Vou negar essa. Não é? Um nega a primeira? Um negou a primeira, ficou o quê? Marcos estuda. Ou João não passei. Então, eu nego a primeira. Só que assim, de cara, eu já vi que aqui não tem nenhuma alternativa que está usando ou. Por quê? Condição necessária, condição suficiente é se então. Então, essa segunda declaração aqui, ó, embora ela também seja equivalente, ela não está sendo usada nesse raciocínio das alternativas. Então, eu posso eliminar ela. Eu fiz, mas como está gravando, eu já fiz, só para vocês poderem entender que poderia ter sido essa se tivesse algum ou. O que a gente tem que ter nas alternativas? Qual é a resposta? Oi? Qual é a resposta? Não entendi. Não ouvi, desculpa. Qual que é a resposta? Não fiz ainda. Vou fazer agora. Ah, tá, desculpa. Eu só olhei aqui e eu vi que não tem nenhuma alternativa com ou. Então, eu não preciso considerar aquela outra equivalência, tá? Agora, sempre que eu falo condição necessária e condição suficiente, a gente tem um se então. Quem que é necessário? Necessário é o segundo. Então, o que? Essa segunda parte aqui, ó, isso aqui. Opa, dona Borracha. Como é que faz? Isso aqui, ó. Vou pegar um vermelhinho. Isso, ó. Esse é suficiente para isso. E esse é necessário para isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa outra aqui, ó. Isso aqui é suficiente para esse. E esse é necessário. Então, sempre que eu escrevo um sim, então, eu tenho isso. Se eu tenho um sim, então, eu tenho 4 declarações. Eu posso dizer que Marcos não estudar é condição suficiente para João não passear. E posso dizer que João não passear é condição necessária para Marcos não estudar. E também posso dizer, João passear é suficiente para Marcos estudar. E também dizer que Marcos estudar é necessário para João passear. São 4 declarações que eu tenho. Uma delas tem que estar aqui. Então, vamos ver. Daniela, desculpa, só te interromper. Lá, quando você troca para baixo, o segundo continua sendo o segundo ou troca? Troca, passou a ser primeiro. Passou a ser primeiro, né? Ele passa a ser primeiro e negado ainda por cima. Então, aqui, ó, o segundo passou a ser o primeiro e negado. Antes era João não passeia, agora é João passeia. Tá? Mas ele é um sim, então. Você concorda que continua valendo aqueles condição suficiente, condição necessária? Então, quando você tem uma declaração, você tem 4, na verdade. Você pode dizer que Marcos não estudar é suficiente para cá,
E esse é necessário. E vale para de baixo também, tá? Então, vamos ver o que a gente tem. Marcos estudar é condição necessária para João não passear? A gente tem isso? Não. A gente não tem isso. Marcos estudar é necessário para João não passear. A gente tem Marcos estudar é necessário para João passear. Então, esse não aqui está atrapalhando. Então, a letra A não está certa. Marcos estudar é condição suficiente para João passear? Vamos ver, o que é suficiente? Nós temos dois suficientes. Marcos não estudar é suficiente para João não passear. E a gente tem que João passear é suficiente para Marcos estudar. Então, isso aqui também está errado. Por quê? Porque ele está dizendo que Marcos estudar é suficiente para João passear. E a gente não tem isso aqui, tá? Terceiro, Marcos não estudar é necessário para João não passear? Não tem isso também, pessoal. Olha aqui. O que é necessário? Nós temos duas necessárias. João não passear é necessário para Marcos não estudar. Marcos estudar é necessário para João passear. Tá vendo? Mas isso aqui não, ó. Marcos não estudar é suficiente para João passear? Também não. Marcos não estudar é suficiente para João não passear. Faltou um nãozinho aqui. Letra E. Marcos não estudar é suficiente para João não estudar? É. Marcos não estudar é suficiente para João não estudar. Então, sempre que você tem uma declaração, é interessante que você olhe para as duas declarações, tanto para a dada quanto para a contrapositiva. E ver o que é suficiente, o que é necessário nas duas, porque qualquer uma dessas quatro aqui poderia ser a resposta para esse exercício, que é a letra E, aqui a resposta. Tá certo? Pessoal, com isso, a gente finaliza essa primeira parte e a gente já passa para esses exercícios aqui, tá? Aí, a gente já tinha sido liberado até o 12, o 13 tem um exemplo do que vocês têm que fazer, é só passar o texto para essa forma aqui, tá bom? 13. E o resto vai ser dessa parte de equivalência, múltipla escolha para vocês trabalharem, tá? De início, o que a gente pediu? A gente disse que era para vocês fazerem esse manuscrito, né? E depois a gente iria fazer o quê? Depois a gente iria ver como que a gente vai entregar esses exercícios. Pelas minhas previsões, nós temos grandes chances, pessoal, de não voltarmos antes do mês de maio, tá? Ou mais. Então, nós vamos continuando com a matéria e vocês vão guardando essa lista de exercício aí. Se por acaso chegar no final do trimestre, a gente não tiver voltado, tá? Aí eu vejo uma forma, ou vocês vão tirar foto e me mandar, vão digitalizar e me mandar, para eu poder considerar essa atividade, tá? Então, não deixem de fazer a lista toda, porque vão ter 3 listas desse tamanho, ok? Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Ô, Daniela, essa lista de exercícios, então, tem que fazer ela toda já agora. Fazer ela toda agora. Porque a primeira que você tinha liberado era do 1 até o 11, né? Mas na última aula eu já tinha liberado mais, Thaís. Eu tinha liberado ela toda. É porque eu tô perdida, então. Nem fiz até a 11 ainda, vou começar a fazer. Nossa, então começa, Thaís, porque senão você vai ficar muito para trás. Tá bom? Aproveita que vocês estão sem serviço agora, tá todo mundo ao internado. Eu não tô não, Daniela, por isso que eu tô perdida. Eu trabalho em farmácia e não para, né? Em farmácia tem muita coisa, então. Não, mas dá tempo de fazer. Aí, interessante seria se você conseguisse fazer para a próxima aula, porque nós vamos tirar dúvida na próxima aula. Ixi. Tá? Qual que dia é a próxima aula mesmo? É terça-feira, não é? Não, que dia que é a nossa aula? Quarta, né? Quarta-feira, nossa aula. Aí a gente vai marcar para quarta-feira. Deixa eu tirar outra dúvida aqui. Aí, essa lista já está toda disponível, até o exercício 34 já para fazer. Pode fazer tudo.
Tá. Então, tá bom. Você já tem teoria para fazer tudo isso daí, tá? Certo, então tá bom. A aula da quarta-feira vai ser pelo Meet também? Para tirar dúvida, igual essa aqui. Igual essa. A gente faz uma aulinha na quarta para tirar Tá a bom. dúvida. Quinta e Certinho. sexta, Daniela. Quinta e sexta, tá? Que é feriado semana que vem. Então, quinta e sexta é feriado, a gente faz nossa aula na quarta, tá? E aí vocês têm quinta e sexta para poder descansar aí. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá no Google. Daniela, a data de 15 de abril para entrega da primeira lista suspensa? Não, a gente pode manter. Semana que vem. Só que eu não sei ainda como que nós vamos entregar. Se vai ser foto, se vai ser impresso. Trabalhe para entregar no dia 15 de abril. É o que estava programado, não é? Porque o nosso teste vai ser no dia 15 de abril. Isso. Certo? Nós vamos manter a programação. Ok. Aí, o que vai fazer a semana que vem? A semana que vem nós vamos tirar dúvidas. E eu vou colocar uns exercíciozinhos, como eu coloquei esse, para aferir frequência, tá? Mas o volume maior mesmo vai ser no dia 15. Observem que esses exercíciozinhos que eu estou colocando para aferir frequência, eles já são exercícios da própria lista. Então, quando vocês estão fazendo aqueles exercícios, vocês já estão fazendo da lista também, tá? Você só tem que passar para lá as respostas. Beleza? Ficou claro? Deixa eu ir lá no Google Classroom. Ô, Daniela, Oi? só uma pergunta. É isso que você falou aí, que aqueles exercícios que você postou tá na lista de exercícios? Tá em qual parte aqui da lista? Você Lá no sabe? final. Lá no final, não tá misturado. Eu fui catando aí da lista. Eu não fiz nada novo, tá? Certo. Ó, o que é a minha preocupação? Hoje nós temos 32 alunos na sala de aula. Aqui, na nossa sala de aula aqui, ó, vocês estão vendo a tela? Ah, espera aí, eu vou parar de gravar. Vamos parar de gravar, né? Ou vocês querem que deixe gravando? Não, tá tranquilo. Se você for tirar dúvida, pode parar, Daniela. Só vamos olhar lá no Classroom, né? Vamos parar de gravar, senão fica coisa demais no vídeo. E até fica difícil de carregar depois. Gente, cadê vocês? Vocês sumiram de mim? Daniela, você já põe isso hoje, pelo amor de Deus? Como é de agarrar nesses exercícios? Não, eu não dou conta, não. Hoje eu não dou conta, Mas não. amanhã Tá? você põe? Amanhã ou até, sei lá. Ah, hoje não tem, gente. Aqueles que já estavam lá. Não, eu digo assim, essa aula sua, o vídeo. Ah, tá, o vídeo. Não, amanhã eu tento colocar, mas assim, não vai. Gente, eu não ia trabalhar amanhã. Pode ser no domingo? Pode.